Olá, irmãos, boa noite. Estamos dando início a mais uma transmissão. Nós vamos aguardando um pouquinho a chegada de outros irmãos ou outras pessoas que estarão conosco. Olá, mais um dia, hoje sexta-feira, mas para muitos eles não estão nem sabendo contar que dia é. Alguns estão nessa quarentena e encontraram essa dificuldade toda. Outros já sabem, amanhã vai ser um dia de descanso, sábado, domingo também, e que nós possamos aproveitar esse momento da hora da noite e podemos apresentar nossa vida a Deus. Nós vamos iniciar lendo o Salmo de número 16, Salmo que eu aprecio muito, fala de como Deus cuida de nós e como Deus direciona a nossa vida. O Salmo, ele diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-se as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Este salmo fala sobre essa realidade, daqueles que confiam no Senhor. Que a gente continue declarando essa nossa confiança em Deus, assim como temos feito todos os dias. Podemos passar por dias mais difíceis, dias onde nós não conseguimos ver todo o direcionamento, mas a gente sabe que tem dia que tem muita luz, tem dia que tem pouca luz. Tem dia que as nuvens elas cobrem o sol, mas nós temos certeza que Ele está lá. Assim é o nosso Deus. Ainda que as dificuldades venham, ainda que a gente passe por tribulações, mas que não haja desespero no nosso coração. Que a gente aprenda a viver dia após dia. Como temos feito sempre, eu escolhi aqui um hino. Hoje é um tempo de oração. A Igreja Presbiteriana Veneza separa um momento para oração todas as sextas-feiras. E nós vamos ter um momento de oração. Eu acredito que você tem aí os seus pedidos para apresentar ao Senhor, falar com Deus. Existem as questões nacionais que nós estamos orando, a questão da pandemia. Então nós vamos ler essa poesia desse hino para que possa fortalecer o nosso coração. Diz assim: Vigilância e oração. É o hino de número 129 do Inário Presbiteriano. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais, de Deus a voz do amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz do Senhor.
Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. E o refrão é: bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Essa é a nossa necessidade. É uma orientação, do Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa palavra foi dita aos discípulos de Cristo e eles passaram por algumas tribulações. E provavelmente, por não terem executado esses dois princípios, eles enfrentaram tais situações. Então, o vigiar aqui é estar em alerta, é observar as coisas que estão acontecendo. Orar é declarar dependência. Ele precisa, eu tenho necessidade do direcionamento de Deus. A gente precisa ser prudente, mas a gente precisa ser também espiritual. Então a nossa caminhada é assim, Vamos orar, uma oração que louva o nome do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, pela manhã, à tarde e agora à noite. Obrigado pelo cuidado do Senhor, tantas boas notícias, ó Deus, que recebemos, do cuidado do Senhor sobre nossos familiares, a nossa família, o cuidado do Senhor, ó Deus, sobre a nossa própria vida, as notícias, ó Deus, de cura, que é muito maior, ó Deus, do que as notícias de infecção, nesse momento, ó Deus, nesse quadro que estamos vivendo. Queremos, ó Deus, ter esperança diante do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos louvar o nome do Senhor, como o salmista disse no salmo em que lemos. O Senhor é quem cuida, o Senhor é quem pode direcionar. E pedimos, ó Deus, mais uma vez, e sempre pediremos, que o Senhor nos tome, ó Deus, debaixo das tuas asas, que o Senhor nos conduza, ó Deus, em paz, e que nós possamos ter esperança. E que não haja, ó Deus, nos nossos sentimentos, nenhuma inclinação a qualquer outro Deus ou manifestação de poder que não seja, ó Deus, claramente e direcionada pelo Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus e por obra do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, consola-nos, direciona-nos, ó Deus, para que façamos a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O livro, ou a carta de Tiago, é chamada a carta da oração. Ou seja, ainda que no Novo Testamento você encontre lá muitas orações, o que há concentrado de informação sobre oração naquela carta é gigantesca, E há uma expressão lá, fala sobre a vida de Elias. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que os nossos. E ele orou e cessou a chuva. Depois ele orou de novo e veio a chuva. 3 anos e 6 meses sem chover, para que Deus pudesse ensinar a nação de Israel. E agora a gente via Elias orando pela segunda vez para que pudesse vir chuva. Chuva é um símbolo de bênção e de cuidado de Deus. Por isso, em um dos nossos hinos, falamos sobre chuvas de bênçãos. E nós sabemos que a chuva tem esse aspecto refrescante, renovador, traz alívio, ela traz conforto a nós. Não estou falando de catástrofes, de grandes inundações, mas estou falando da presença da chuva. Quando um fazendeiro vê a chuva cair, há uma alegria maravilhosa no coração dele, porque ele sabe que agora vai poder produzir, o gado vai ficar mais tranquilo. E a gente, quando pensa nessas chuvas, era assim também que o povo de Israel pensava, Porque Deus era aquele que, trazendo chuva, traria vida. No sistema agrícola desse momento, ou daquele momento, trouxe grande tranquilidade. E Elias foi aquele que foi o representante de Deus. E existe uma outra expressão dizendo que a oração do justo pode muito em sua eficácia. A ideia ali é o seguinte: um povo que deveria louvar a Deus parou de louvar a Deus e começou a fazer coisas más.
né? E uma delas era a idolatria, ou seja, eles trocaram de Deus. O rei era Acabe, a esposa era Jezabel, e ela teve uma grande influência na mudança de comportamento de Acabe, sem tirar a culpa de Acabe, mas mostrando que Acabe cedeu à influência dela. Outros deuses eram louvados e adorados na nação de Israel. E Deus interferiu, e ele chama Elias, e Elias é o profeta dele. Por isso que Elias ora para que a chuva não venha, porque ele é profeta de Deus, a sua oração é eficaz. Lá no final, Elias ora de novo e a chuva vem, porque a oração de um justo é eficaz. Ou seja, pela conexão que ele tem com Deus, não pela força que ele tem. Porque ele diz que ele é um homem semelhante a nós, ou seja, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias teve medo, Elias teve momento que ele titubeou diante de perseguição. Elias foi cuidado por Deus, ele já sabia que Deus o cuidaria. Elias, no estresse daquele momento, chegou a dizer para Deus: "Ó Deus, tira minha vida." Ele pediu, ele não teve coragem de tirar. E o resumo dessa história é muito interessante. Parecia que existia medo no coração de Elias, mas ao mesmo tempo tinha um desejo grande de viver. Parecia que tinha um cansaço profundo em Elias por causa das suas batalhas espirituais, e Deus mandou o anjo levar comida. O anjo chegou, entregou um alimento a Elias. Elias comeu e dormiu. Quando Elias acordou, outro anjo estava do lado. O anjo entregou-lhe a comida de novo, e ele comeu e dormiu, descansou, e nem conversou mais sobre viver ou morrer. Ele sabia que tinha uma grande missão, e ele deveria fazer o bem. Ele sai dali para ungir Eliseu. Então é uma bênção ler a história e lembrar que Deus ouve a oração do justo. E Tiago nos incentiva a oração, e que a gente pudesse guardar isso. Nós vamos orar pela nossa nação, orar pela cura, para que ela venha, para que haja uma vacina, para que haja uma interferência, orar pelo consolo daqueles que estão enlutados e também um consolo para aqueles que estão acamados, e tirar de nós esse espírito de medo, de ansiedade, de dor, e pedir a Deus que dê direcionamento à nossa nação, para que as decisões sejam tomadas. E também pedir pela população de um modo geral, que tem sofrido os impactos dessa quarentena, especialmente na questão econômica, na questão financeira. Feche teus olhos mais uma vez e vamos orar. Ore também, fale com Deus sobre as suas preocupações, as suas ansiedades. O salmo e o hino que nós lemos aqui fala que a gente confia em Deus. A gente confia em Deus. Por isso, a gente obedece aquilo que Jesus nos informou que nós deveríamos fazer: vigiar e orar. Vamos mais uma vez? Senhor, pedimos pela cura dessa enfermidade, a descoberta da vacina. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados e pedimos o teu consolo. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor, tirando a dor e o sofrimento daqueles que estão hospitalizados. Rogamos, ó Deus, pelo nosso país, pedindo que haja paz e harmonia, que o Senhor dê sabedoria e direcionamento, ó Deus, àqueles que têm responsabilidade de gerir toda essa crise. Visite, ó Deus, as famílias que não estão contaminadas, mas têm sofrido, ó Deus, devido à quarentena, pelo medo, ó Deus, que se instala, pela insegurança, ó Deus, pois nós não sabemos o futuro, e também, ó Deus, por esse momento de desarmonia econômica e financeira que muitos podem estar enfrentando. O Senhor, ó Deus, é quem pode cuidar deles. Mas, ó Deus, naquilo que nós pudermos fazer, além das nossas orações, que o Senhor nos direcione e que nós, ó Deus, tenhamos o desejo de fazer o bem àqueles que sofrem. Dá direcionamento, ó Deus, a esses dias. Lance luz, ó Deus, sobre todos aqueles que têm responsabilidade. Nos dê paciência, ó Deus, com a medicina. Nos dê paciência, ó Deus, com as nossas famílias. Nos dê paciência, ó Deus, para lidar com essa situação. Mas oramos pela intervenção sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém, Senhor. Amém. Como a gente tem a oportunidade de reunir e também de poder ler a palavra do Senhor e ser instruídos, né, por meio da palavra. É a palavra que fala no nosso coração, ela que fortalece-nos, ela que nos vivifica. E eu escolhi um texto, né, para podermos conduzir algo que nós já estamos fazendo esses dias, e durante essa semana muitos puderam fazer a partir daquilo que nós tratamos aqui no domingo de manhã, sobre o quanto nós podemos ajudar as pessoas que têm necessidade, porque Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. E aí então eu escolhi mais um texto para que a gente possa crescer e lembrar do nosso papel, né? Eu sei que nós estamos sofrendo esse momento, mas não quer dizer que nós somos inúteis. Nós temos o que fazer nesse mundo, mesmo nesses dias de aflição, mesmo nesses dias de dor. E aí é o que a gente pode fazer. É como ser aquele menininho que tinha os peixinhos e os pães, quando Cristo Jesus necessitou alimentar uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Então, pequenas coisas podem trazer grandes resultados se nós colocarmos essas coisas nas mãos de Deus. Segundo livro, ou segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Tessalonicenses. Então é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Poderia ler outros textos, e tem muitos que falam sobre isso, mas eu acho que esse aqui é específico, objetivo e direto, o que o apóstolo Paulo disse aos crentes, né, em Tessalônica. Olha o que ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. O apóstolo Paulo estava orientando as pessoas, né, que declararam-se crentes em Cristo Jesus nessa cidade. E essa cidade estava enfrentando assim uma dificuldade de interpretação sobre o que era verdadeiro ou falso. Então eles tinham uma grande realidade, que era aqueles que acreditaram em Cristo Jesus, mas estavam voltando para o judaísmo. Ou seja, mesmo crendo em Cristo Jesus, eles queriam voltar àquelas práticas, né? Então eram aqueles que foram contaminados por uma dúvida, um certo nível de incredulidade. Será que Jesus é o Messias? Se ele é o Messias e nós o aceitamos, por que então devemos deixar tudo, né, que o nosso povo recebeu de Deus? Mas deveria abandonar todas aquelas coisas, porque agora viveria em Cristo. Então não teria mais as cerimônias, não teria mais os sacrifícios, não havia mais necessidade dos sacerdotes, não havia mais necessidade do templo, não havia mais necessidade de nenhum sacrifício, pois Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, né, que é a nossa Páscoa, já tinha encerrado todo esse processo. E agora é Cristo que nós devemos buscar, é a Cristo que nós devemos voltar os olhos, não mais para Jerusalém, não mais para Israel, e nem tampouco para as cerimônias que estavam acontecendo lá. Então esse era o primeiro problema. O segundo problema é que um grupo ali começou a interpretar errado a ressurreição dos mortos. Eles primeiro encontraram dificuldade em acreditar que Jesus ressuscitou, automaticamente eles começaram a ter dificuldade de acreditar que as pessoas ressuscitariam, aquelas que criam em Cristo Jesus. Então eles estavam vivendo esse momento. Mas existe um outro grupo que começou a aproveitar isso, né, disso. O que eles começaram a fazer? Um grupo, por dizer que Jesus voltaria e nós então ressuscitaríamos, esse era o discurso dele, para quem então nós vamos trabalhar? Jesus não está voltando? Então vamos deixar de trabalhar. E aí o apóstolo Paulo fala para os crentes, ou para essas pessoas que acreditavam em Cristo Jesus. Vocês têm que ter um bom comportamento, e uma das coisas que vocês devem fazer é trabalhar. Você não pode ter esse comportamento, ele é muito sórdido, ele é ganancioso, ele é desprezível. Por quê? Porque você não trabalha e as outras pessoas trabalham,
E enquanto os outros trabalham, você come da comida que eles estão, porque eles viviam em comunidade. Então o apóstolo Paulo está corrigindo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem não trabalha, não coma. Esse era o problema. Mas aí o apóstolo Paulo, no verso 13, contrapondo a maldade de alguns que estavam ali, então, por causa das divergências teológicas, eles passaram a ter divergências pessoais. Então não se tratavam bem, não cuidavam do outro, e o trabalho é um dever social, e eles deveriam então trabalhar. E aí o apóstolo Paulo usa essas expressões, entendendo que verdadeiramente essas pessoas, elas estavam desviando-se do verdadeiro evangelho e não sabia onde eles iam parar com esse comportamento, mas eles precisavam ser corrigidos, né? Então aqui há uma palavra de incentivo para quem? Para aqueles que estavam agindo corretamente. Por isso que ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, queria tirar aqui alguns ensinos, né, para nós. Primeiro, fazer o bem é a distinção, é a marca de um cristão. Fazer o bem. Então, se você quiser conhecer uma pessoa cristã, não é pelo quanto ela fala que acredita em Deus. Ela pode declarar 1000 amores a Deus, ela pode fazer expressões litúrgicas, ela pode ir ao templo, ela pode orar em casa, ela pode ler Bíblia, mas não terá valor nenhum, embora todas essas coisas fazem parte do nosso comportamento cristão. Mas ninguém vai acreditar em você se você não trata bem as outras pessoas, se você não tem comportamento de justiça, se você não sabe se portar no meio da sociedade e se você não produz um benefício para que o nome de Deus seja glorificado. Onde é que nós encontramos isso? Primeiro, o Senhor Jesus, em João 13, disse aos discípulos dele: olha, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem e não se vocês se odiarem. E é nesse momento que ele diz: e um novo mandamento vos dou. O mandamento é este: que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como eu amei vocês. O Senhor Jesus, ele muda a expressão. No início da pregação do Evangelho, o Senhor Jesus apresenta o resumo comum de como um judeu acreditava que os mandamentos deveriam ser resumidos. Então ele resumia assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você deve fazer ao seu próximo aquilo que você quer que seja feito com você. Só que o Senhor Jesus, na caminhada, ele muda essa expressão. Ele torna ela mais difícil, ou torna ela mais justa, porque ele reconhece a falta do amor próprio e o padrão de amor que nós temos para dar às outras pessoas. Aí Jesus muda, ele diz: não é amar ao próximo como a ti mesmo, mas é amar ao próximo como Jesus o amou. Ou seja, a gente chamaria isso de 11º mandamento, com uma correção do modo de se ver ou de se viver. Então, fazer o bem, né, é o que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, chamou de boas obras. E o que é ser, ou o que é ter boas obras? Ele fala sobre ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Ou seja, tanto o sal quanto a luz tem um efeito de impedir o apodrecimento, é o caso do sal, e o poder de iluminar as trevas. Esse é o nosso papel no mundo, é fazer o bem. E aí o Senhor Jesus resume, dizendo assim: olha, é por meio das vossas boas obras, e não simplesmente obras, mas boas obras, que o nome de Deus será glorificado. Mas eles olharão para vocês. Então, nós somos esses que representam Deus na terra. Por isso, então, as pessoas cobram isso de uma pessoa cristã. Eu sei que nós somos falhos, mas isso não pode ser uma desculpa. Nós temos que lutar contra essa nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. E precisamos, então, batalhar para conquistar e manter, dia após dia, um padrão de excelência no comportamento. Não quer dizer que não vamos errar,
Mas existem pessoas que esquecem disso. Então essa é a marca do cristão. Fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem, a gente sempre acha que está relacionado única e exclusivamente às outras pessoas, mas isso é uma marca. Mas é difícil eu provar que amo as outras pessoas ou que amo a Deus simplesmente sendo egoísta ou pensando somente em mim. E é difícil eu provar às pessoas que eu amo a Deus se eu não consigo trazer Deus para dar um testemunho, né? Mas a Bíblia fala sobre o padrão de fazer o bem. O padrão de fazer o bem, ele está relacionado em uma tríade. E ela começa assim. Primeiro, o meu domínio próprio. Como eu sou, como eu vivo, como eu me controlo. Domínio próprio. Segundo padrão, justiça. Como eu trato as outras pessoas. Então, o primeiro padrão é como eu me trato. O segundo padrão é como eu trato as outras pessoas. O terceiro padrão é como eu trato a Deus. Esses três padrões fazem um padrão único, que chama-se boas obras. Então, boas obras é cuidar de mim. Eu ter domínio próprio. Eu ser uma pessoa compassiva. Eu ser uma pessoa moderada. Ser eu uma pessoa equilibrada, que sei viver, que sei caminhar, que conheço os meus limites, que não vou além. Quando nós lemos sobre o fruto do Espírito, nós encontramos, por exemplo, lá fala sobre os 3 últimos que estão na escala lá do fruto do Espírito. Fala sobre o que lá? Lá fala sobre boas obras, mas do que se refere a mim. Lá fala de domínio próprio, lá fala de fidelidade. Fidelidade não tem nada que ver com outra pessoa. Fidelidade tem a ver com o meu caráter. Eu preciso ser fiel a Deus, às outras pessoas, ao meu local de trabalho, ao meu patrão, assim como José falou. José foi fiel a Potifar, mas José também foi fiel a Deus. Ou seja, ele foi leal a Potifar, mas foi fiel a Deus. Então a gente precisa buscar isso. Olhar cada instante se nós estamos vivendo assim. Isso são boas obras. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar de tudo que se relaciona a mim. Então preste atenção, orar, ler a Bíblia, ter disciplinas espirituais, jejuar, buscar humildade, tudo isso faz parte das boas obras. Por quê? Porque em tudo isso eu glorifico a Deus. E as pessoas vendo isso em mim, elas vão dizer assim, como é que você conseguiu isso? A resposta deveria ser, é Cristo que habita em mim. Por isso, então, eu mudei as minhas obras. E nós fomos criados para que andássemos nela. Segundo padrão, é o padrão de justiça. Como eu trato as outras pessoas. Então, aqui a gente pode colocar. Como é que eu trato com justiça as pessoas que vivem ao meu lado, com quem eu trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, com os meus parentes? Como é que eu trato essas pessoas? Eu devo tratá-las com justiça. Eu tenho que dar a elas aquilo que lhe é de direito, é direito delas. Então eu tenho que respeitá-las. E o modo que a gente resume isso é amar essas pessoas, é ser amoroso, ser generoso, ser gentil, ser educado, né? Nós encontramos lá, de novo, né, no fruto do Espírito, 3 modos de eu tratar bem as pessoas. Eu posso ser bondoso, eu posso ser benigno e eu posso ser manso, mansidão. Ou seja, eu tenho paciência com as pessoas. Eu tenho paciência. A minha paciência está baseada em quê? As pessoas podem errar. Eu não sei a situação que essa pessoa está vivendo hoje. Eu posso fazer o bem. É a marca do cristão. E o Espírito Santo me ajuda a fazer isso. Quando você vê uma pessoa chegar perto de você agressiva, te violentando ou maltratando os outros, pode saber que ela tem problemas estruturais, pessoais. E você precisa ter paciência. Como as pessoas querem ter alguém para ouvir e alguém que tenha paciência. Eu sei que muitos abusam, às vezes vai além, mas é a marca que nós podemos apresentar às pessoas. A outra é você ser benigno, ou seja, fazer o bem. Mais um outro item, ou seja, é você utilizar das suas posses, do seu ser, para beneficiar outra pessoa. Fazer o bem.
é ajudá-la a sair de um ponto onde ela está em dificuldades e levá-la até outro. John MacArthur, né, que é um grande autor, ele escreveu sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse que sempre é criticado pelo modo que ele trabalha. Ele é uma pessoa muito tímida, de pouca comunicação, mas é um grande escritor e um expositor bíblico. E alguém então perguntou a ele como é que ele amava o próximo. E ele falou que houve um constrangimento interno, porque ele não conseguiu apresentar, porque ele ia no hospital, ou porque ele ia ver pessoas pobres, mendigos, ou alguém com dificuldade, porque ele não passava, né, nas casas das pessoas, devido à longa, extensa e profunda atividade que ele tinha como intérprete bíblico, escritor. Ele lamentou isso até que ele foi embora, e depois de um bom tempo, ele lembrou de como ele era benéfico às outras pessoas. E aí então ele escreveu parte de um sermão justificando e mostrando como é que ele fazia o bem às outras pessoas. E aí ele contou a história de quando ele assumiu a igreja que ele pastoreia hoje. Na igreja que ele iniciou o pastoreio tinha 2.000 pessoas. E quando ele deu testemunho, ela tinha mais de 11.000 pessoas. Ou seja, ele chegou à conclusão: eu amo essas pessoas por meio do ensino verdadeiro das Escrituras. Tá vendo? Não é porque ele abraçava as pessoas, porque ele almoçava na casa das pessoas, porque ele declarava que as pessoas eram boas ou alguma coisa. Não, é porque ele ensinava as pessoas sobre o Deus verdadeiro, o culto verdadeiro e como ler as Escrituras adequadamente. Talvez você não vai ter esse viés de ensino ou esse modelo para poder beneficiar pessoas. Mas você encontra outro modo. Às vezes você é a pessoa que abraça, você é a pessoa que ajuda, você é a pessoa que anda longe para poder atender alguém que está com necessidade. Então preste atenção, cada um de nós tem um modo de beneficiar pessoas. Eu não sei qual é o seu, eu tenho descoberto os meus, mas que você desenvolva isso. Mas o texto fala de bondade também, né? A bondade. A bondade é diferente de benignidade, embora esteja num padrão muito próximo. O que é bondade? Bondade está ligada a fazer as coisas certas. Então, quando alguém chega perto de mim e me solicita burlar a lei, fazer as coisas erradas em benefício dela, ou seja, benefício, e aí então eu digo: não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Não há frouxidão no meu caráter e no meu comportamento. Então isso é fazer a bondade, ou seja, fazer a coisa certa. Então quando você corrige o seu filho e diz para ele que tem limites, você está sendo bom para com ele. A bondade no seu coração. Quando você tem um funcionário que ele tem um comportamento inadequado, mas você chama ele para conversar e diz: olha, o comportamento deve ser assim, assim, assim. Isso é bondade. Ou seja, você está ensinando a ele o que é certo. Quando você entende as leis de um país, você é uma pessoa boa para esse país, né? De onde nós buscamos essa expressão? É simples. Quando Deus criou a terra, Ele disse: é bom, é bom, é bom, é bom. E quando Ele terminou, Ele viu que tudo era muito bom. Ou seja, tudo era correto. Por isso que Deus é bom. Deus é bom não é porque Ele nos faz o bem. Deus é bom porque Ele faz a coisa certa. Se Deus precisar nos punir, Ele pune. Se Ele necessitar demonstrar graça, sim. Se Ele quer disciplinar-nos, Ele faz a coisa certa. Então Deus é bom não é porque Ele faz o que nós queremos. Deus é bom porque Ele faz o que nós precisamos. Então bondade, benignidade e mansidão, né? Para encerrar essa expressão, essas três expressões de como um crente no Senhor Jesus, né, pode fazer o bem, é na sua relação com Deus. Então, primeiro comigo mesmo, depois com o meu próximo e depois com Deus, né? Como é que eu faço o bem referente a Deus? Não é o bem para Deus, é o bem em referência a Deus. Como é que as minhas boas obras? Simples. Quando você o reconhece como o Senhor da sua vida, soberano, redentor, dono de todas as coisas, são boas obras, porque você diz às pessoas que Deus é tudo que você tem. Quando você para ler a Bíblia, quando você encontra com os crentes em um culto ordenado por Deus,
é o modo de você fazer boas obras. Quando você cultua adequadamente, quando você honra a Deus na sua vida, quando você coloca Deus como Senhor da sua vida e ensina as outras pessoas sobre quem é Deus, você está fazendo o bem. Esse é o modo de nós fazermos o bem. Ou seja, todo cristão tem que carregar consigo a marca do fazer o bem. Por quê? A Bíblia diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. Como é que nós lidamos conosco mesmo? Como nós lidamos com o próximo? E como nós lidamos com Deus? O apóstolo Paulo chama isso de vida atuante ou vida bonita caminhada nessa história que Deus colocou para nós. Como é? Para que vivamos, uma vida sóbria, justa e piedosa. Sóbria é quanto a mim. Justa é quanto ao meu próximo. Piedosa é quanto a Deus. Ou seja, as minhas boas obras se manifestam assim. Não é pelos meus méritos. Então lembre-se, boas obras ou fazer o bem não é dar comida para alguém que tem fome. Não é criar um orfanato, porque na nossa cabeça é sempre assim. Não é ir e pagar a conta de alguém que está extremamente necessitado. Nós achamos que boas obras está sempre nesse lado de ajudar a pessoa carente. Não. É isso tudo. Ajudar o carente, ir quem está no orfanato, visitar os órfãos, visitar as viúvas, ajudar quem passa necessidade financeira, quem tem problemas estruturais. Tudo isso está incluso. Mas boas obras é como eu lido comigo mesmo. Mas é também como o nome de Deus. Por exemplo, falar do nome de Deus, pregar o Evangelho é um modo de se fazer boas obras. Ou seja, é todo um comportamento que me faz produzir o bem, pensando em mim, no próximo e também em Deus. Todo cristão deve fazer o bem, pois essa é a marca dele nesse mundo. Nós somos sal e luz. E é assim que nós vamos glorificar a Deus. Além disso, o texto diz assim: e vós, irmãos. Essa expressão diz que existe uma comunidade, um grupo. Que bom, você não está sozinho. Esse texto fala de que nós caminhamos juntos. E o apóstolo Paulo usava muito esse termo, amados, irmãos, queridos. E ele chamava esse grupo todo de igreja, de eleitos de Deus. Ou seja, você não está sozinho fazendo o bem. Todos nós que cremos em Cristo Jesus somos chamados para ter um contraste, daqueles que não fazem o bem, ou seja, daqueles que não amam a Deus, não amam o próximo e nem cumprem o 11º mandamento, vamos assim dizer, amar o próximo como Cristo nos amou. Que a gente se lembre disso. Então nós pertencemos a uma comunidade. Acho que a extensão aqui é que eu e você temos o privilégio de sermos de uma comunidade. E nessas comunidades nós aprendemos a amar a Deus, caminhar com Deus, viver. Nós estamos aqui lamentando o nosso não encontro desses dias. E a vontade é de encontrar isso, Mas isso é uma relação básica. Sentir saudade das pessoas é muito comum. Você vai sentir saudade de um vizinho, de um parente, de um amigo, e eles não precisam crer em Cristo. Você tem esse sentimento. É muito mais do que isso. É agora a nossa relação filial. Agora nós somos da família de Deus. Então nós vamos buscar fazer o bem um ao outro. E uma das coisas que promove o bem entre nós é nos reunirmos. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, diz que é para a gente não deixar de congregar. Porque quando nos congregamos, nós estimulamos as outras pessoas ao amor e à prática das boas obras. Ao amor e à prática das boas obras. Ou seja, o amor a Deus não é o amor de um para o outro, mas uma relação de como nós amamos a Deus, aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Senhor. Mas também estimulamos um ao outro a prática de amor a Deus, mas também a prática do bem, as boas obras. E é legal você receber a ajuda de outras pessoas.
A família da fé é como a família comum, e todo mundo andando moralmente correto. O pai educa o filho, a mãe corresponde, eles se educam. Quantas vezes o pai educa o filho e ensina, quando a mãe educa os seus filhos, quando esse lar tem uma ordem, assim também a família da fé. E nós estamos reunidos, né? A família da fé reunida ali na Igreja Presbiteriana Veneza. E ali nós experimentamos de tudo que é promessa de Deus para a igreja dele. Como é bom. Na igreja, ou no grupo que você reúne, que nós estamos com saudade de nos encontrarmos, né, nós somos estimulados a falar de Cristo Jesus. Somos estimulados a testemunhar sobre Cristo Jesus. Somos incentivados a contribuir moralmente e até financeiramente para que essa obra sustente, porque é obra de Deus. Lá nós aprendemos, né, a dificuldade da caminhada cristã. Por quê? Porque lá nós encontramos pessoas que têm bom comportamento e pessoas que têm comportamento mais difícil, mas todos nós estamos ali para crescer, dia após dia. Mais uma informação. Ali nós estamos em comunidade. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. E nós ajudamos uns aos outros. Uns aos outros. A que comunidade você pertence? Não estou perguntando o endereço da sua igreja. Não quero saber o tamanho do prédio. Estou perguntando a que comunidade. Onde você encontra o povo de Deus? Como é que você se encontra? Talvez hoje você tenha saudade de reuniões e não saudade do povo de Deus. E vós, irmãos, meu querido irmão, Deus te chama a viver em unidade, para a honra e glória do nome dele. E os crentes lá, o apóstolo Paulo, estava dizendo que alguns estavam querendo viver de modo que não agradava a Deus. Eu olho para vocês, eles não queriam trabalhar. Essa discussão nossa hoje aí, sobre quem trabalha, não trabalha, já vi um ofender o outro e aquelas coisas todas, mas não é disso. Lá estava falando de pessoas que não queriam trabalhar e elas estavam dando mau testemunho. Até o trabalho é considerado fazer o bem. Boas obras, boas obras. Se nós formos eficientes e bons trabalhadores, Deus será glorificado por essa nossa própria. Mas existe um outro princípio aqui. É o do não cansar ou continuar. Então ele fala, o que está fazendo, o que está acontecendo com vocês, ao ponto de vocês pensarem em parar, né? O apóstolo Paulo diz assim, não parem de fazer. Não é porque Jesus volta amanhã que você vai parar de fazer o bem hoje, muito pelo contrário. Em Filipenses, capítulo de número 4, se eu não me engano, verso de número 5, diz assim, que a vossa moderação seja conhecida de todos, perto está o Senhor. Ali ele está falando que Jesus está prestes a voltar. Mas ele diz, enquanto Jesus não volta, você tem que mostrar o quão moderado você é. Moderado aqui é a pessoa que faz a coisa certa para os outros. É isso. Para que você não seja uma pessoa que perdeu o controle da vida. Lá existe uma expressão ali de equidade. É você dar o seu melhor para as pessoas. Não é ser justo simplesmente, mas dar aquilo que a pessoa necessita. Eu acho que a expressão poderia ser o quão generoso você é. Como é que você ama? Como é que você vive? Olha, Jesus está pertinho, está voltando e ele vai olhar o modo que você vive. Segundo, não é porque Jesus está perto para voltar que você deveria então viver uma vida mais porca. É para viver a vida mais correta. Perto está o Senhor. Ou seja, o que te faz cansar de fazer o bem? Pode ser uma necessidade física, você precisa cuidar disso. Pode ser um enfraquecimento espiritual, você precisa cuidar disso. Pode ser um exemplo ruim que você teve, e aí você ficou frustrado e decepcionado. Você tem que cuidar disso. Você tem que vencer essas coisas.
E Cristo Jesus nos ajuda a viver isso, a vencer essas coisas, a transformar essas coisas ruins em coisas boas e termos experiência. Ou seja, ninguém poderia ser considerado cansado o suficiente porque está fazendo as coisas de Deus. Eu não estou falando ir à igreja, culto, nada disso não. Fazer coisas que agradam a Deus. Porque a maioria das coisas que nós fazemos, elas estão associadas ao nosso prazer. Imagine só, se verdadeiramente nós resolvêssemos fazer somente aquilo que agrada a Deus, aí nós veríamos o quão cansativo é. Por quê? A nossa natureza lutaria contra essas coisas. E aí então ninguém hoje pode declarar-se cansado porque ele faz as coisas de Deus. Mas você pode ter a outra expressão. Você pode ser aquela pessoa de dizer, eu não me cansarei de fazer o bem. Eu sei que não é fácil, mas eu vou lutar com toda a minha força para buscar obedecer a Deus. Porque os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Então não são penitências, onde eu tenho que fazer o bem para receber um elogio de Deus. Eu tenho que fazer o bem para receber uma pedrinha. Nada disso. Não é por isso. Deus, ele já nos deu aquilo que nós necessitamos para fazer o bem. Potencialmente, nós temos tudo quanto necessitamos para fazer o bem. É o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, o fruto do Espírito produzido nas nossas vidas, não há lei contra ele. Tudo isso, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio, tudo isso nos é dado pelo Espírito. Ou seja, Deus já nos deu aquilo que necessitamos para fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem é a marca dos cristãos. Nós somos de uma mesma família. E nós precisamos nos estimular à prática do amor e das boas obras. E se em algum momento um modelo negativo nos fizer cansar, que nós nos lembremos de Cristo, que nós olhemos para Cristo, que nós copiemos a Cristo. Mas, preste atenção, existem muitos modelos positivos na nossa caminhada. Eu me lembro aqui de um texto bíblico que fala de uma mulher chamada Dorcas. Ela era uma costureira, ela costurava para os pobres. E ela morreu. Tem gente que morre e, na verdade, ainda que a gente vá em velório e tal, a gente nem sente falta dele. Existem pessoas que eles criaram tanta confusão na vida que o sentimento que se tem, ele nem está pela falta que a pessoa faz, mas é porque obrigatoriamente há no nosso coração uma marca de não conseguirmos desligarmos-nos. A Bíblia fala de um rei que morreu sem deixar de si saudade. Mas quando Dorcas morre, as pessoas choram. Elas pegaram as roupas nas casas e levaram lá e disseram assim, olha, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão útil aqui na terra. E às vezes a gente pergunta assim, qual é a nossa utilidade nessa vida? Que benefício nós fazemos? Mas a Bíblia fala da realidade daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus trata na nossa vida. Comparado a Dorcas, será que Deus teria algum motivo para ressuscitá-lo? De um bem, de coisas maravilhosas, ao ponto de ser tratado desse modo? E Deus trata-nos como? Será que nós somos úteis ou importantes na caminhada nos dias de hoje? Nesse tempo em que as pessoas estão desesperadas, qual palavra de consolo e de conforto você tem para dar às pessoas? Qual é a sua ação? O que você pode fazer para aliviar a dor e produzir algo na vida das pessoas? Alguma coisa. Alguma coisa. Dorcas deu de si e as pessoas choraram profundamente a sua morte. E Deus tomou uma grande decisão.
Louvado seja Deus. Imagine você, se pudesse falar dessas coisas. Fulano de tal morreu, que Deus o tenha. Antes ele do que eu. Quantas pessoas poderiam ser mais úteis? E a gente vai caminhando, chega uma hora que a gente perguntar a Deus, qual é a minha utilidade nesse mundo? Qual a minha utilidade nessa vida? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós somos úteis nesse mundo quando praticamos o bem. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, falou novamente sobre essas coisas. E não vos canseis de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. É tão bom ceifar o bem. Quando você ajuda uma pessoa, quando você é digno no seu trabalho, quando você é honesto na sua caminhada, quando você abençoa a sua família, quando você cuida de você, quando você cuida do seu próximo e quando você tem um bom relacionamento com Deus. Foi Deus quem criou essas obras para que nós andássemos nela. Lá na eternidade. E Cristo Jesus nos fez nova criatura para isso. Por isso o apóstolo Paulo disse, não ande com eles. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Não canseis de fazer o bem. E Paulo, ele encerra essa frase em Gálatas dizendo assim, pois a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos, ou se não desmaiarmos em nossas próprias almas. Ou seja, gente que não quer produzir nada, ele é doente dentro de si. A alma dele morre, ele apaga. Por isso que o Senhor Jesus disse que se o sal deixar de salgar, para nada mais presta, a não ser jogado fora e ser pisado. Ou seja, ele perdeu o sabor, ele não tem poder de impedir a putrefação do alimento, especialmente as carnes. Ele fala outra, ele diz, que adianta você ter uma vela e pegar essa vela e colocar debaixo da mesa, dentro de uma gamela, lá embaixo? Não, uma lâmpada é para ser colocada no velador, um local mais alto, lá em cima, para que ilumine a toda a casa e todos vejam. Todos vejam. Assim deve ser a nossa vida. E é assim que louvaremos a Deus. E é assim que serviremos o mundo. E é assim que o nome de Deus será glorificado. Pois verão as vossas boas obras e glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus por isso. Se você puder anotar essa frase, publicá-la, faça isso. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Que Deus abençoe a sua vida e direcione a sua existência. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor traz à nossa vida. Descansa, ó Deus, a nossa alma nos cuidados do Senhor. E que nós nos lembremos que o Senhor é sempre bom, eternamente bom, e o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Ó Pai, ajuda-nos a rever a nossa vida e encontrar utilidade. Nós não queremos, ó Deus, ser sal jogado fora e nem ser luz em local impróprio. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer o bem, pois essa é a nossa marca. Viver as boas obras, pois é por meio das boas obras que o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Domingo, nós teremos um momento muito especial. Eu sei que nós temos hoje ainda, amanhã e temos o domingo. Mas o domingo não encerra. O domingo é o início de uma atividade nova aqui na nossa igreja. No domingo, das 8 horas até meio-dia, a junta diaconal da nossa igreja terá uma escala aguardando lá no templo para recolher donativos
cestas básicas e gênero alimentício, especialmente os não perecíveis. Nós vamos atender a necessidade de pessoas da nossa comunidade e pessoas que também não são da nossa comunidade, tanto na sede quanto na congregação. Nós teremos lá os diáconos para isso. Eu e o pastor Edson estaremos também para poder ajudar nesse momento. Depois nós vamos higienizar todo esse material e ele será distribuído àqueles que têm necessidade. Talvez você não saiba, nós já temos pessoas que têm necessidade, né? Essa quarentena trouxe, né, grandes desafios. A Junta Diaconal já assistiu a algumas famílias, nós já estamos assistindo e queremos assistir a muito mais, né? Recentemente, nós levantamos muitas cestas, muita roupa, muitos móveis e atendemos aquelas pessoas, né, que haviam perdido tudo nas enchentes. Todo o material que tivemos aqui arrecadado foi para Manhuaçu. E agora nós queremos atender a nossa comunidade, o bairro ali em volta, aquilo que nós pudermos, tanto ali no Veneza quanto lá no Cidade Nova. Que você pudesse encher, né, abrir o coração, abrir a despensa, abrir o bolso para que a gente possa contribuir. Eu sei que talvez você seja um dos que tem necessidade. Então nós temos um princípio: aquele que dá também pode solicitar. Às vezes um dia você teve e aí você contribuiu com muitos. E é tão bom saber que você teve condição de contribuir. Mas hoje é o seu dia de receber ajuda. É o momento seu de receber. Então procure a Junta Diaconal. Eles vão estar abertos para poder orientá-lo e buscar ajuda. E nós queremos fazer isso. Nós queremos ser úteis nesses dias. E esse é um dos modos que nós queremos abençoar a sua vida e suprir as suas necessidades. Esteja orando por isso, mas esteja com o coração, com o bolso e com a despensa aberta, para que o nome de Deus seja glorificado por meio das nossas boas obras. Não para que nós sejamos reconhecidos, mas para que Deus seja glorificado. Ore sobre essas coisas, busque ajuda a outros. Então, nesse plantão, a junta estará lá, você se desloca, vai até lá, não haverá reunião, não haverá aglomeração, você vai chegar, os diáconos pegarão esse material já higienizados, né? A igreja vai estar aberta com exclusivamente para isso, receber esse material, tanto na sede, aqui no Veneza, quanto lá no Cidade Nova, né? Se alguém excepcionalmente necessitar, que vá buscar em casa, vai ter uma equipe da junta que vai buscar também para que a gente possa fazer essas cestas, né? Doe lá generosamente 10 cestas, 15 cestas. Deixa Deus falar ao seu coração. Melhor é dar do que receber. Por quê? Mostra que você tem e você pode abençoar a outros, aqueles que estão com necessidade. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.